Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que satisfação poder estar aqui mais uma vez com os irmãos em mais uma aula preparatória aos nossos professores da Escola Bíblica Dominical no campo da Assembleia de Deus em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Pastor-presidente, pastor Alessandro Malafaia. Eu sou o evangelista Leonardo Souza e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo deste nosso trimestre, que versa sobre ordenanças bíblicas. E antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito dessa nossa lição, eu quero aqui frisar aos nossos irmãos a importância de registrar o nome dos irmãos aqui pelos comentários neste nosso canal do YouTube da classe Maravilhas de Sião, para que nós consigamos, assim, a nossa secretaria da EBD consiga contabilizar os acessos dos irmãos, a presença dos nossos irmãos, companheiros, professores, nas nossas aulas preparatórias. Amém? Bom, então, dando início ao estudo da nossa lição, eu quero compartilhar aqui com os irmãos os nossos slides alusivos ao estudo de hoje. Nossa lição é a lição de número 5, que tem por título Ordenança para uma vida de vigilância e oração. O texto áureo da nossa lição está lá em Efésios 6, verso 18, e diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A verdade aplicada da nossa lição, que diz: em todo tempo, o discípulo de Cristo deve orar e vigiar, para não ceder às tentações enquanto espera a volta de Jesus. Os objetivos bem definidos dessa nossa lição são os seguintes: mostrar os diversos aspectos da oração, destacar a oração como meio de acesso a Deus e ressaltar a importância da vigilância. A introdução da nossa lição, que os irmãos também podem acompanhar fazendo a leitura pela nossa revista EBD Betel Dominical, que diz o seguinte: enquanto prosseguimos na jornada cristã, para vencermos e perseverarmos, não podemos desprezar estes dois aspectos destacados pelo nosso Senhor e pelos escritos dos seus apóstolos: vigilância e oração. Em um tempo repleto de distrações, é preciso convicção e disciplina no imprescindível cultivo destas práticas, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quando nós falamos em vida cristã, não há como falar de uma vida cristã fundamentada nos princípios da palavra de Deus sem destacarmos a importância de sermos vigilantes e de permanecermos em constante oração. Isto, na verdade, é o imprescindível para que não venhamos a ser surpreendidos pelo inimigo das nossas almas. E quando oramos, ou seja, quando falamos em vigiar, falamos em não ser surpreendidos por nenhuma situação, por nenhuma estratégia, por nenhuma artimanha do nosso inimigo. E quando falamos em orar todo o tempo, orar em todo o tempo, orar sem cessar, estamos, na verdade, falando da importância em mantermos viva, contínua, a nossa comunicação com o Senhor em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. Bom, sendo assim, então, vigiar e orar não são ações isoladas, e sim ações conjuntas de um estilo de vida, ou seja, algo habitual, algo comum no estilo de vida de todo homem, de toda mulher, de todo servo de Deus. Toda pessoa que busca ter uma vida fundamentada segundo os princípios do Evangelho deve ter uma vida de constante vigilância e constante oração. Então, vigilância e oração deve ser o hábito de qualquer servo de Deus. Qualquer cristão deve ter o hábito de orar e deve permanecer em constante vigilância
para que ele não venha a ser surpreendido e cair em alguma situação, alguma artimanha criada pelo nosso inimigo. Bom, diante já dessa parte introdutória da nossa lição, nós já entramos no tópico 1 da nossa lição, que tem por título: a falta de vigilância põe tudo a perder. Deixo para a nossa meditação em Apocalipse 16, verso 15, que diz o seguinte: eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Interessante que, por definição, nós entendemos que vigiar significa o quê? Ficar alerta, ficar atento, dar atenção, estar acordado, vigilante sobre todas as situações. Isso aqui me faz lembrar sobre um dos maiores naufrágios da história, que é o do navio Titanic, e uma das situações que são relatadas como fatores que corroboraram para aquela terrível catástrofe foi justamente o fato de um certo desleixo com relação aos binóculos dos vigias. Eles ficavam numa torre de observação e, considerando as deficiências tecnológicas daquela época, então eles ficavam observando em volta para ver se não havia nada diante, nenhum obstáculo à frente da embarcação que pudesse prejudicar aquela viagem. Então, os relatos históricos dizem que quando os vigias conseguiram ver aquele iceberg, você conhece bem essa história, ele já estava perto demais. Eles estavam sem binóculos, então a sua estratégia de vigilância ficou bastante deficitária. Então, quando eles conseguiram ver o obstáculo, já estava muito perto, e isso tornou bastante dificultosa todas as medidas que seriam realizadas para tentar evitar, né, que a embarcação viesse a colidir com o iceberg. Você conhece a história, né? Infelizmente, esse navio veio a colidir e afundou. O que eu quero dizer aqui com isso? Que quando nós estamos vigilantes, nós não somos surpreendidos por situações criadas por obstáculos que podem vir a nos afundar. Não importa quão grande seja a embarcação, quão grande seja o ministério, quão importante seja a chamada, não interessa. O que acontece é, quando nós não estamos vigilantes, tudo pode ser colocado a perder. Ou seja, irmãos, em qualquer situação da nossa vida cristã, é importante nós estarmos atentos. Não importa quão grandes ou pequenos venhamos a nos achar, apesar que isso é algo que só exista na nossa mentalidade, porque, biblicamente, não existe chamado grande ou chamado pequeno. Existem responsabilidades distintas da parte do Senhor sobre a vida de cada um de nós. E tudo que nós venhamos a realizar na obra do Senhor tem a sua relevância e tem a sua importância na obra de Deus. E seja qual for a área em que nós estivermos, é vital que nós estejamos, sim, vigilantes sobre todas as situações. Porque quando nós falamos em estar atento, irmãos, é estar prestando atenção a tudo que acontece à nossa volta. Nós não estamos nesse mundo por acaso. Nada acontece aqui de maneira casual. Então, da mesma forma que o inimigo das nossas almas não está, em momento algum, brincando com o fato de ser nosso inimigo, é imprescindível que nós, como os discípulos do Senhor, estejamos vigilantes, atentos e tenhamos o discernimento acerca de tudo o que acontece à nossa volta. Diante disso, nesse tópico de número 1 da nossa lição, nós já avançamos e vamos discorrer sobre 3 subtópicos. Número 1.1, vigiai.
porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Segundo, vigiai, porque o adversário busca a quem possa tragar. E em terceiro lugar, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Subtópico 1.1 diz o seguinte: vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fica para a nossa meditação em Mateus 26, verso 41, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Interessante que quando a gente fala aqui sobre a carne ser fraca, isso aqui se refere à fraqueza da carne no tangível a resistir à prática do pecado. Porque no que se refere à sua influência pecaminosa na nossa mente, ela é forte. Então, é importante que nós compreendamos que nós estamos em constante batalha espiritual. Ou seja, nós estamos numa luta constante entre a carne e o espírito. E interessante que quando nós vemos aqui, nesse versículo que nós lemos falando que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é interessante nós observarmos que a palavra espírito está com E minúsculo, ou seja, referindo-se ao nosso espírito, e não ao Espírito Santo de Deus, e sim ao espírito, ao nosso espírito, ao nosso caráter, a nossa ligação espiritual com o Senhor. O espírito é o quê? A centelha de Deus que habita em nós. Nós sabemos que nós somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Nós temos a alma onde reside o quê? A nossa personalidade, os nossos sentimentos, está tudo na nossa alma. Temos o espírito, que é o que nos liga a Deus. A palavra do Senhor fala o seguinte, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E temos a carne, que é essa matéria que é oriunda do pecado, que a todo tempo vem o quê? A tentar conflitar com o nosso espírito. E diante de tudo isso, nós temos a nossa alma, ou seja, que é quem somos. E ali nós fazemos o quê? A nossa escolha sobre qual lado nós vamos tender, a quem nós vamos seguir. Interessante que nós vemos lá em aos Romanos, capítulo 8, verso de número 13, Paulo diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito, aqui ele fala Espírito com E maiúsculo, os irmãos podem acompanhar. Se pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, tudo isso mostra o quê? Uma escolha, um livre-arbítrio entre o que nós vamos optar, o que nós vamos seguir. Irmão Leonardo, o que é mais forte em nós? É o nosso espírito ou é a nossa carne? O que é mais forte em nós é aquilo que melhor nós alimentarmos. Se nós alimentarmos o nosso espírito, porque ele já está pronto. Então, se nós tendermos às coisas espirituais, buscarmos as coisas espirituais, a tendência é que a nossa parte carnal seja enfraquecida, porque nós vamos ter uma tendência natural a seguir as coisas espirituais. Por outro lado, se nós alimentarmos a nossa carne, se nós estimularmos os nossos prazeres carnais, dermos uma atenção maior àquilo que a nossa carne, a nossa matéria pecaminosa está a todo tempo desejando, automaticamente nós vamos tender o quê? A fazer coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus. Ou seja, não é o que nós somos por dentro, mas sim as nossas escolhas que nos definem. É importante nós termos isso bem latente aos nossos olhos. Ou seja, dentro de mim habita o Espírito de Deus. Eu tenho, nós vemos o quê? Que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. Sendo assim, nós temos em nós a essência de Deus, que é maravilhosa. Mas nós temos um livre-arbítrio. Então, nós fazemos o quê? As nossas escolhas. E essas escolhas é que vão definir. Ou seja, nós temos uma alma, nós temos uma consciência. Então, é importante que quando nós falamos aqui sobre carne, sobre espírito, quando nós falamos em estar vigilantes, é importante que nós tenhamos em mente a todo tempo essa constante luta travada entre a carne e o espírito. E é justamente sobre isso que nós vemos Paulo falando nesses versículos que nós vimos aqui. Em Romanos 8, verso de número 14, fala o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, aqui com E maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que é isso? Ou seja, ser filho de Deus é aquele que se permite ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, então, por melhor que sejam as minhas intenções, são as minhas escolhas que vão, de fato, definir o que eu sou. Então, isso aqui vai confrontar com a narrativa que atualmente nós ouvimos pelo mundo. Ah, porque todos são filhos de Deus. Não. Todos são criaturas de Deus. Quem são filhos? Aqueles que se permitem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então é importante que nós compreendamos que o Espírito, ele está pronto, está em constante comunhão, ligação com o Senhor. Mas essa carne, essa matéria, ela é suscetível ao fracasso do pecado. Então, se nós formos tendenciosos em relação aos desejos, às tendências, às tentações dessa matéria, nós vamos fracassar. Portanto, em todo tempo, é importante que nós estejamos nos alimentando espiritualmente, buscando alimento espiritual, buscando um fortalecimento espiritual, para que nós venhamos a quê? Sempre escolher, trilhar segundo a nossa vida segundo os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Bom, seguindo para o nosso segundo subtópico, fala o seguinte: vigiai, porque o adversário busca a quem possa tragar. E fica aqui para a nossa meditação em Efésios 6:11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Interessante aqui destacar aos irmãos esta palavra, astutas ciladas. Ou seja, o diabo, ele é o quê? Astuto. Como nós vimos anteriormente, o que é mais forte dentro de nós? Aquilo que nós alimentamos. Tem até um hino que fala sobre isso, né? Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ou seja, é quando nós buscamos a presença de Deus a todo tempo. Ou seja, preenchendo a nossa vida, o nosso interior, com a presença de Deus, com as coisas espirituais. Isso é o quê? É buscarmos nos revestir da presença, da armadura, da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Muito interessante aqui que quando nós falamos em um adversário astuto, ele significa que quem é astuto não vai buscar um confronto direto com um adversário que ele sabe que é mais forte que ele. Então, quando nós vemos lá em 1 João, capítulo 4, verso 4, parte B do versículo, diz o seguinte: que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Satanás sabe disso. Sabendo disso, ele sabe que não adianta ele confrontar diretamente alguém que está firmado na palavra de Deus, alguém que está vigilante, alguém que está em oração. Então, o que ele vai fazer? Ele vai o quê? Buscar uma oportunidade. Ele vai criar o quê? Distrações. Isso, e não é nada pior para alguém, para uma sentinela de vigia,
do que se deixar levar por distrações. É nesse momento que, em muitas situações, o inimigo entra e arrasa com tudo. Então, é justamente sobre isso que nós estamos vendo aqui. Então, é importante nós estarmos o quê? Revestidos da armadura de Deus. Claro que, nesses poucos minutos, nós não vamos ter como discorrer sobre toda essa profundidade da armadura de Deus. Mas eu quero destacar aos irmãos aqui acerca do capacete da salvação. Porque nunca uma área foi tão bombardeada como a nossa mente nos últimos dias. Seja pela internet, seja por ideologias, enfim, influenciadores, enfim, existem uma série de estratégias do inimigo buscando bombardear, enfraquecer a nossa mente. E, infelizmente, muitos dos nossos irmãos estão se deixando levar por isto, por pensamentos, por falsas doutrinas, ideologias que contrariam os fundamentos estabelecidos na palavra do Senhor. E com isso, infelizmente, muitos estão mergulhando por caminhos duvidosos, entrando por caminhos duvidosos e colocando em risco a sua salvação. Então, irmãos, é importante nós tomarmos posse do capacete da salvação, blindarmos a nossa mente contra tudo que venha a conflitar com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Por quê? O adversário está a todo instante buscando a quem possa tragar. Então, quando nós vemos aqui, é importante nós entendermos que precisamos preservar a nossa vida, preservar a nossa mente das investidas de Satanás, blindar as nossas famílias. Nós acabamos de sair recentemente de um estudo maravilhoso sobre família. Então, nós precisamos estar atentos, irmãos, a essas distrações criadas pelo inimigo. Distrações que, em algumas situações, nem são erradas. Porém, se forem demasiadas, acabam tomando todo o nosso tempo e nos fragilizando espiritualmente. Como assim? Como assim, irmão Leonardo? É muito simples. Quando nós destinamos tempo precioso de oração, tempo precioso do estudo da palavra de Deus, nós comprometemos esse tempo para estar fazendo outras coisas. E com isso, vamos nos esvaziando da presença de Deus em nossas vidas e com isso nos tornamos alvos fáceis, nos tornamos mais vulneráveis aos ataques de Satanás sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Ou seja, eu entendo que tempo é prioridade. Então é importante, sim, termos momentos de lazer, momentos de descontração, agora, momentos até para nos distrairmos, mas não venhamos, irmãos, a nos permitir levar demasiadamente por situações, coisas que venham a comprometer o tempo de estarmos na casa do Senhor, adorando o seu nome, o tempo de estarmos estudando a palavra de Deus e o tempo de estarmos prostrados de joelho, orando, falando com Ele e ouvindo Deus falar conosco. Amém? Dando continuidade, vamos para o terceiro subtópico desse tópico de número 1, que fala o seguinte: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Fica para a nossa meditação em Mateus 25, verso de número 13, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui fazendo um apontamento nítido à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que a segunda vinda de Jesus Cristo é algo iminente. E sabemos também que a segunda vinda de Jesus se divide em duas fases. Logo na primeira, temos o arrebatamento da igreja. Não é Jesus que vem, é a igreja que vai subir. Isso é uma realidade. O arrebatamento da igreja é algo iminente. Está para acontecer. Os sinais que nós temos visto em todo o mundo são uma realidade. Nós temos aí diversos sinais
que apontam para a proximidade do arrebatamento da igreja, né? Então, diante disto, a palavra do Senhor nos chama a atenção. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, irmãos, nunca foi tão importante estarmos atentos, vigilantes, para não perdermos a nossa salvação. Justamente porque os sinais estão cada vez mais fortes aos nossos olhos no que se refere ao arrebatamento, à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens, o arrebatamento da igreja. Diante disto, é importante que estejamos, sim, atentos aos sinais e vigilantes, em constante oração, para que não venhamos a comprometer a nossa salvação e naquele grande dia do arrebatamento terminemos ficando por não estarmos vigilantes, andando segundo os preceitos da palavra do Senhor e atentos segundo a vontade dele para as nossas vidas. Então, esta é uma mensagem o quê? De despertamento para nós. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Não deixe para se arrepender amanhã. Não deixe para pedir perdão amanhã. Não deixe para se consertar amanhã. Não deixe para voltar para Jesus amanhã. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que ele vem. Se o arrebatamento for daqui a 5 minutos, como está a sua vida? Então, é importante que nós estejamos vigiando a todo tempo. Diante disso, irmãos, nós conseguimos já concluir o primeiro tópico da nossa lição. E nós aprendemos juntos que a vigilância é o estado de equilíbrio do cristão. Evangelho fala sobre equilíbrio, ou seja, nós somos uma tricotomia, espírito, alma e o nosso corpo. Então é importante que nós venhamos a estar totalmente vigilantes, atentos a tudo, e tenhamos o discernimento daquilo que seja algo espiritual que vá edificar a nossa vida e aquilo que seja algo que venha por parte da nossa matéria pecaminosa e esteja, na verdade, nos tirando dos princípios estabelecidos na palavra do Senhor. Amém? Vamos agora para o tópico de número 2, que fala o seguinte: aprendendo a orar. Eu deixo para a nossa meditação em Lucas 11, verso 1, que diz: e aconteceu que, estando ele a orar, em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Meus irmãos, interessante aqui é que nós vemos aqui os discípulos pedindo a Jesus para que ele os ensinasse a orar. Então vejam aqui uma grande diferença da postura de um discípulo para a postura de muitas pessoas que estavam nas multidões que seguiam a Jesus. A palavra do Senhor nos fala que onde Jesus estava, multidões o acompanhavam. Só que nessas multidões tinham ali pessoas com diferentes objetivos. Ouvir o que Jesus tinha a falar, ver as curas e os milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e receber dele alguma oração, alguma bênção específica. Entretanto, a postura de um discípulo vai além. Interessante que nós vemos aqui, os discípulos não pediram que Jesus orasse por eles. Eles pedem que Jesus os ensine a orar. Por quê? Ser discípulo, irmãos, é buscar imitar o mestre em tudo que ele fez. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então isso aqui fala sobre o quê? Sobre a nossa postura como discípulos, como seguidores de Jesus Cristo, como servos de Jesus Cristo. Então nós temos uma postura diferenciada. Então aqui nós vemos a importância o quê? De aprender a orar. E dentro da cultura dos judeus, a questão da oração é algo muito sério. Justamente
porque era algo que muito os preocupava, sobre a maneira correta de se dirigir a Deus, como falar com o Senhor, como falar corretamente com Deus. Diante desse raciocínio, eles compreenderam justamente que a melhor maneira de se aprender como falar com Deus seria consultando alguém que fosse próximo de Deus. E quem é mais próximo de Deus do que Jesus Cristo, que é Filho de Deus e é o próprio Deus? Então eles pediram nada mais, nada menos a quem? A Jesus Cristo, para ensinar-lhes a orar. E foi o que Jesus Cristo fez. Então, dentro desse raciocínio, nós vamos discorrer nesse tópico 2 da nossa lição. E vamos falar sobre a oração modelo. Vamos falar sobre a oração em secreto e vamos falar sobre os vários aspectos da oração. Quando nós falamos em oração modelo, claro, é a oração conhecida do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, verso 9, diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bom, a oração ensinada por Jesus Cristo, irmãos, é uma oração modelo e não uma oração que deve ser repetida como um mantra. Não é isso. Não é isso. A oração ensinada aqui, Jesus ensina-nos um modelo de orar. Ou seja, então, nós vimos ali uma preocupação, uma postura entre os judeus acerca dessa distância entre o homem e Deus. Então, Jesus fala o seguinte: quando vocês forem orar, olha o seguinte: Pai nosso que estás no céu. Destacar aqui o quê? Pai nosso. Jesus agora entroniza os discípulos na condição de filhos de Deus, por seu intermédio. Ou seja, Pai nosso. Ele não fala, ore assim, Pai de Jesus Cristo. Não. Pai nosso que está no céu. Então, ele já coloca os discípulos aqui numa condição de filhos, certo? Ou seja, entronizando os discípulos num relacionamento mais íntimo com o Senhor Deus. Segundo, santificado seja o teu nome. Ou seja, a oração deve ter o quê? Intimidade, número 1. Segundo, deve ter adoração, devoção ao Senhor. Certo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso fala sobre o quê? A nossa total dependência de Deus. Então, quando oramos, devemos ter liberdade, intimidade para expor a nossa situação ao Senhor. Número 1. Segundo, devemos ter o nosso coração repleto da mais sincera adoração a Deus. Terceiro, demonstrar a nossa total dependência de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso fala sobre o quê? Sobre nosso arrependimento diante de Deus. E a nossa postura como verdadeiros discípulos em sermos perdoadores também. E aqui nós imprimimos uma condição: que Deus nos perdoe, assim como nós também perdoamos. Ou seja, porque aquele que está no Senhor, aquele que de fato vive os princípios do reino, ele clama pelo perdão, que ele reconhece as suas falhas, mas também sabe perdoar. Amém? Não nos deixeis cair em tentação, ou seja, clamando a Deus, aquele que pode nos livrar, que pode nos fortalecer espiritualmente, para que nós não venhamos cair, a sucumbir às tendências da nossa carne, que está todo o tempo lutando contra o nosso espírito. Amém? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Fechamos a oração com o quê? Exaltação ao nome do Senhor. Então aqui nós temos o quê? O modelo da oração. Amém? Aqui, irmãos, só nesse tópico aqui dá para a gente ficar mais de 1 hora falando, mas infelizmente não tem como. Essa lição é muito maravilhosa. Vamos para o subtópico de número 2.2. A oração em secreto. Mateus 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento
e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, aqui nós vemos o quê? Que não devemos orar com o objetivo de um reconhecimento próprio. Fazer uma oração para que todos vejam que nós estamos orando, como faziam os fariseus, de uma forma o quê? Fingida, sem uma sinceridade diante do Senhor. Interessante nesse versículo que nós acabamos aqui de ler, é que ele fala o seguinte: orares no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto. Ora, se nós estamos orando, não seria mais, talvez, interessante que falasse, e o teu pai que ouve, né? Mas fala o teu pai que vê. Ou seja, está vendo o quê? A sua postura, a sua atitude no secreto. Ou seja, você não está fazendo aquilo para se mostrar para ninguém. Não, ele está vendo a sinceridade do seu coração. Então, muito mais forte nesse versículo aqui está o seguinte, que ainda mais forte do que aquilo que você vai falar é a tua postura diante de Deus. Ou seja, porque o teu pai que vê no secreto, ali ninguém está te vendo. Ali ninguém está vendo você orar. É você e Deus. Deus está te vendo. Deus está contemplando a sinceridade da tua postura diante do Senhor, em se prostrar diante dele em adoração, em oração, de forma sincera, genuína, quebrantamento de coração. É isso que nós estamos vendo aqui. Ou seja, o teu pai que te vê. Interessante que nesse versículo aqui, nós estamos ainda observando oração, mas aqui no que se refere a algo individual. Mas isso, irmãos, não está descaracterizando a importância de orarmos também de forma coletiva. Não podemos confundir isso, que tem muita gente que acha, então é errado eu orar lá na igreja publicamente. Não, irmãos. São situações diferentes. E nós podemos confirmar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 5, que diz o seguinte: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqui mostra o quê? O poder da oração coletiva. Pedro estava encarcerado, mas a igreja estava em oração. E tudo iria mudar. Por quê? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A igreja está orando. Então, existe uma importância, sim, de termos a oração coletiva. Isso aqui fala sobre união, unidade e a comunhão da igreja. Quando eu falo em união, os irmãos já estudaram sobre isso, falam sobre estarmos juntos fisicamente, termos união. Quando falamos sobre unidade, falamos em termos um mesmo pensamento. Se nós estamos orando em coletividade, significa que nós temos o mesmo objetivo em comum. Nós temos unidade de pensamento. E quando nós falamos em comunhão, nós falamos em quê? Unidade de sentimento. É sentir a dor do meu irmão. A igreja estava orando, estava unida, estava junta, orando, tendo uma unidade de pensamento. Todos orando ao Senhor, pedindo que guardasse a quem? Pedro. E estavam em comunhão, porque se os juntaram para orar, estavam o quê? Sentindo juntos, se compadecendo da dor do seu irmão que estava preso naquele cárcere. Então nós entendemos aqui justamente o quê? A importância também de orarmos de forma coletiva, mas seja no secreto ou em coletividade, que haja sinceridade na nossa postura, nas nossas palavras para com o Senhor. Né? Como nós vemos muitas pessoas aí, às vezes equivocadas, né, que oram para se autopromover, para mostrar que estão fazendo uma oração muito bonita. Não, eu tenho que orar com a intenção de que Deus ouça a minha oração. O importante é isso, que Ele ouça as nossas orações. E para isso é importante que nós tenhamos quebrantamento,
sinceridade, arrependimento, adoração, devoção, exaltação e reconheçamos a todo tempo a nossa total dependência dele em nossas vidas. E aí nós entramos no tópico de número 2.3, que diz o seguinte, fala sobre os vários aspectos da oração. Fica para a nossa meditação em aos Filipenses 4, verso 6, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Interessante aqui nós vermos mais uma vez, irmãos, chamando a nossa atenção acerca da sinceridade, da objetividade e o nosso quebrantamento diante do Senhor. Ou seja, quando formos pedir perdão por algo ao Senhor, não venhamos a falar de forma generalizada. Venhamos a especificar o que nós estamos pedindo perdão. Ah, mas Deus já sabe. É claro que sabe. Ele é onisciente. Porém, Ele quer de nós esse reconhecimento. Porque o arrependimento parte do reconhecimento dos nossos erros. Ninguém vai se arrepender por algo que não acha que está errado. Então, quando nós falamos ao Senhor, Senhor, me perdoa porque eu errei aqui. Eu falei dessa maneira. Nós estamos reconhecendo diante de Deus a nossa falha, que é completamente diferente de olhar, Senhor, perdoa todos os meus pecados. É muito vago. Então, nós vemos aqui, acerca dos aspectos da oração, a importância o quê? De que se haja sinceridade diante de Deus, se haja objetividade diante do Senhor, quando nós formos orar a Ele. Interessante que está lá, irmãos, em Tiago 4, verso de número 3, diz o seguinte: pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal, para o gastardes em vosso deleite. Ou seja, tudo aquilo que nós pedirmos em oração deve ter o objetivo de quê? Glorificar o nome do Senhor. Muitas pessoas não recebem situações que pedem justamente porque pedem mal. Não sabem pedir, não sabem orar. A palavra do Senhor fala, reis não sabem pedir. Ou seja, pessoas não sabem aqui, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedir mal. Pedir mal. Agora, qual o objetivo? Então é importante nós termos em mente, irmãos, a maneira, o que nós estamos falando com o Senhor, como estamos falando, e entender que orar não é barganhar. Orar não é negociar com Deus. Orar é abrir o nosso coração em total sinceridade, devoção, reconhecendo a nossa total dependência de Deus e entendendo que, por maior que sejam os nossos desejos, os planos de Deus são melhores e infinitamente maiores para nós. Então, quando nós formos pedir algo ao Senhor, temos que ter muito cuidado. Antes de tudo, temos que ter a compreensão se aquilo que eu estou pedindo é, de fato, faz parte do propósito de Deus para a minha vida. Então, tem gente que fala, porque o Senhor não me respondeu. O Senhor não deu aquilo que eu efetivamente pedi. Por quê? É momento de reflexão. Muitas pessoas, infelizmente, ainda não sabem orar. Mas eu louvo ao Senhor. Nós estamos juntos aqui, estudando e aprendendo mais essa porção da palavra de Deus. Então, quem não sabia, a partir de agora, vai aprender a orar. E é importante, irmãos, nessa nossa lição, os irmãos separarem um momento ali para orar com os alunos, fazer uma oração com os alunos, porque teoria, irmãos, é maravilhoso, mas a prática é melhor ainda. Então, vamos orar com os nossos alunos. Diante disso, nesse segundo tópico, nós aprendemos que a oração precisa ser feita com um coração quebrantado e um espírito humilde diante de Deus. E aí nós entramos no último tópico da nossa lição, que fala sobre a dedicação à oração. E eu destaquei aqui
para o estudo da nossa lição esse versículo, que diz o seguinte: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isto fala, irmãos, sobre o quê? A necessidade de nos dedicarmos à oração. Interessante que, assim como fisicamente o nosso corpo, a nossa matéria, depende do oxigênio, assim, espiritualmente, nós dependemos de estar em constante oração. Então, nós temos que compreender o quê? A importância de estarmos orando. Lá, nós vemos ainda, versículo lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo número 5, verso 17, diz o seguinte: orai sem cessar. Então, nós temos que orar não como um rito religioso, não aquela oração ritualística antes das refeições, antes de dormir. É importante, é óbvio que é, mas nós temos que entender, irmãos, a necessidade de estarmos em constante oração, justamente porque a nossa saúde espiritual depende disso. Depende de estarmos em constante oração. Então, neste tópico, nós vamos falar sobre o quê? Orar em todo lugar, orar em todo tempo e orar sem jamais esmorecer. Quando nós entramos nesse tópico aqui de número 3.1, que fala orar em todo lugar, fica para a nossa meditação em Mateus 6,5, que diz: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Biblicamente, irmãos, não existe um local específico, exclusivo, previamente definido para se orar. Nós podemos orar em qualquer lugar. Nós temos na palavra de Deus exemplos de oração em diversos lugares. Nós vemos Jesus e os discípulos oravam lá no templo. Referência aí em Mateus 21, verso de número 13. Segundo, oração nos nossos aposentos. Nós já vimos aqui, Mateus 6, verso 6. Ora no seu quarto. Ou seja, você pode orar ali. Deus que vê no secreto, ele vai estar contigo, vai atender, vai ouvir você, vai ver a tua postura de oração. Oração nos montes. Nós vemos também, Mateus 14, verso 23. Ou seja, sendo assim, não existe restrição sobre orarmos em diferentes lugares. Mas nós temos que compreender o seguinte: o mesmo Deus que te ouve no alto de um monte, te ouve no seu quarto, te ouve na sua sala, te ouve no seu serviço, te ouve enquanto você estiver dirigindo o seu veículo, te ouve em qualquer lugar. Então, o importante é o quê? Que nós não venhamos agir como os hipócritas, que queriam ser vistos orando, queriam se autopromoverem, né, como sendo vistos aqueles que estavam orando. Eu sei que ainda hoje muitas pessoas oram no monte, não tem problema nenhum. Entretanto, a mesma eficácia de uma oração no alto de um monte é a mesma eficácia da oração dentro do seu quarto. Então, é importante nós termos esse discernimento, até porque em muitas situações, às vezes não estou falando que sejam todos, mas eu já vi pessoas que às vezes se colocam para orar no monte, não na intenção de se achegar mais a Deus, mas de se autopromover, dizendo que está indo orar no monte. Aí chega lá no monte, pega o celular, faz um vídeo, aí faz um vídeo falando em mistério, ou seja, só por aí a coisa já vai para o outro lado, que a Bíblia nos ensina o quê? Que quem fala em mistério, fala para a sua própria edificação. Então não existe lógica. Se eu quero estar em oração, buscando uma intimidade maior com o Senhor, e subo um monte, eu vou fazer um vídeo meu, orando no alto do monte, fazendo uma live, mostrando para todo mundo. Então, qual é o real motivo daquela oração? Aí a gente já vai lá para Mateus 6,5. A advertência sobre o quê? Não
para que não venhamos a fazer como fazem quem? Os hipócritas, que oram, né, em pé nas sinagogas, ou seja, querendo se autopromoverem. É nesse sentido que esse versículo fala. Ou seja, pessoas que querem ser vistas orando, passando uma visão de muita consagração, de muita intimidade. Irmãos, intimidade é algo íntimo, é algo entre nós e Deus. Então, eu não tenho que estar fazendo divulgação de algo que é íntimo entre mim e o Senhor. Então, nós temos que ter esse discernimento. Então, quando nós falamos em orar no secreto, ter intimidade no relacionamento com o Senhor, nós falamos em quê? Em ter intimidade com o Senhor. É expor a Ele as nossas dores, as nossas angústias e ouvir Deus falar conosco. Isso, irmãos, nós fazemos em qualquer lugar. Em muitas situações, eu já chorei falando com o Senhor, falando em mistério, dirigindo o meu veículo. Por quê? Eu estava orando. Claro que eu não estava dirigindo de olhos fechados. Estava orando, liguei meu pensamento ao Senhor, em muitas situações até falando em voz alta, estava orando a Deus. Ou seja, então isso fala o quê? É nesse sentido que nós temos que estar atentos sobre o que a palavra do Senhor fala e nos adverte acerca do quê? Que nós podemos orar em qualquer lugar, desde que haja sinceridade na nossa oração. E aí nós vamos para o segundo subtópico, que fala orar em todo tempo. Está aí esse versículo de referência que nos diz o seguinte: orai sem cessar. Não importa a situação, não importa quão feliz se esteja ou se seja no momento de angústia, de sofrimento, irmãos, não podemos parar de orar. Da mesma forma que fisicamente não temos como parar de respirar. A respiração, o oxigênio é que mantém o nosso corpo físico em plena atividade e funcionamento. E a oração, ela é vital para a nossa saúde espiritual. Então, irmãos, ore em todo lugar e ore em todo tempo. Orai sem cessar. E por último, fala o seguinte: orar sem jamais esmorecer. Fica para a nossa reflexão aos Romanos 12, verso 12, que diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Em momentos de grande aflição, irmãos, não pare de orar. Seja paciente, porque a nossa vitória vem do Senhor. Não desfaleça, não se deixe levar, não se deixe distrair, não se deixe esmorecer. Permaneça em constante oração, porque quem garante a nossa vitória aleluia, a nossa vitória está mais do que garantida por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso, nós conseguimos concluir mais este tópico e nós aprendemos que oração é o oxigênio da alma, que mantém o vigor da vida espiritual. E aí, irmãos, eu acredito ter, nesses poucos minutos, conseguindo atingir os objetivos dessa nossa lição, onde nós mostramos os diversos aspectos da oração, destacamos a oração como meio de acesso a Deus e ressaltamos a importância de estarmos sempre em constante vigilância. Amém? E concluímos, aí os irmãos podem acompanhar pela revista EBD Betel Dominical, a nossa lição, que diz o seguinte: no necessário cultivo diário da vigilância e oração, somos dependentes da revelação da vontade de Deus nas Escrituras Sagradas e da ajuda do Espírito Santo. Assim, não corremos o risco de termos, com base a mera percepção humana, a uma autossuficiência enganadora. Meus amados irmãos, nós chegamos aqui ao término do estudo de mais uma lição. E o nosso desejo é que os nossos alunos sintam de fato a importância de nós perseverarmos em oração. E eles aprendam cada vez mais a importância de estudarem sempre mais a palavra do Senhor, porque ela é quem nos ensina, transforma, nos edifica e nos conduz firmemente, aleluia,
a passos largos no caminho da salvação até aquele grande dia. Então é importante que nós permaneçamos vigilantes, sempre fundamentados nos princípios da palavra de Deus e em constante oração, mantendo sempre firme sempre vivo o nosso relacionamento sincero diante de Deus. A próxima lição, irmãos, fala sobre ordenança para uma vida de obediência e submissão. E eu tenho certeza que os irmãos não irão perder. Mais uma vez, irmãos, eu agradeço pela companhia dos irmãos. Em juntos podemos estar aqui estudando a palavra do Senhor. E aproveito para relembrá-los a importância de, nos comentários aqui nesse vídeo, colocar o nome dos irmãos para que os nossos secretários consigam contabilizar a assiduidade dos irmãos nessa nossa aula preparatória da Escola Bíblica Dominical. Uma excelente aula a todos os nossos irmãos professores, que seja uma lição maravilhosa, que os seus alunos possam se encher da presença do Senhor e aprender mais e mais acerca da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe e a nossa aula termina, infelizmente, por aqui. Deus vos abençoe.